Oi, esse é mais um vídeo para o canal Livros e Leituras de Paula. E o livro do qual vou falar hoje é um livro de não ficção. É o livro Diário de Classe, A Verdade, escrito pela adolescente Isadora Farber. Ela o publicou pela Gutenberg em 2014. Ela conta nesse livro toda a saga de tudo que ela passou quando ela começou a exigir que as coisas acontecessem na escola onde ela estudava, em Florianópolis, Santa Catarina. Ela ficou sabendo como eram as coisas na escola onde uma irmã dela estudava e começou a comparar isso com a escola onde ela estudava, uma escola pública. Aí ela resolveu, né, fazer uma página no Facebook chamada Diário de Classe, e nesse ela publicava tanto as coisas boas, também as coisas ruins que aconteciam no, na sua escola. Falava da merenda, quando era boa, quando era ruim. Falava dos professores que davam aulas muito boas, inclusive o conceito da escola era considerado alto. Mas começou a falar também que tinha professores que não vinham dar aula, aí vinham auxiliares de sala só para preencher aquele tempo, não tinha assim um aprendizado nessas aulas. Falava também de funcionários que levavam filhos, né, na hora do trabalho e que faziam da escola praticamente a sua casa. Então ela começou a postar esses problemas e ela começou a receber ameaças de tudo que é lado, de colegas, começou a ser mal vista, de professores, de funcionários e da diretora. E houve muitos casos, inclusive, em que ela foi processada. Ela, no caso, não, os representantes legais dela, os pais, né, que nunca a deixaram, sempre a apoiaram em tudo, mas realmente é um relato aterrorizante isso aqui, o jeito como ela foi tratada. Tinha professores que a ameaçavam, ela recebeu inclusive ameaças de morte, tá? Porque nem foi tanto assim, porque ela cobrava simplesmente que a escola trabalhasse de forma regular. Ela queria aprender, então para isso ela precisava de professores capacitados, tinha professores, segundo o relato dela, que vinham embriagados para a escola e que entravam na sala e ficavam sem fazer nada. Aí mais as irregularidades da escola. Tinha, por exemplo, bebedouros que não funcionavam, lâmpadas queimadas que ficavam ao Deus dará, ventiladores que já tinham até sido retirados, mas os fios ainda estavam lá, provocando situações em que as crianças e adolescentes sofriam perigo, né? Podiam encostar, levar choque e tal, né? Maçanetas de portas que não funcionavam, a pintura de uma quadra esportiva que já tinha até sido paga há muito tempo, mas o serviço não era realizado, enquanto que as tintas estavam perdendo a sua validade, seu tempo de validade, encostados num canto qualquer da escola. E então ela começou a cobrar, né, cobrava isso da diretora e a diretora sempre achava um jeito de não fazer. Inclusive não vinham verbos para a escola porque os conselhos da escola não existiam. Então ela simplesmente se omitia. E ela começou assim a escrever nesse diário e ela, ao final de 1 ano e meio, até quando ela saiu dessa escola, que ela terminou o ensino fundamental, ela tinha mais de 600 mil seguidores. Uma coisa impressionante. Teve muitas pessoas de outros lugares que fizeram diários de classe parecidos com o dela, baseados naquilo que tinham visto no dela. E ela, inclusive, também se baseou num outro que ela pesquisou na internet e encontrou na Escócia. Quando o diário dela começou a ter visibilidade bastante, ela começou, inclusive, a ser chamada para palestrar, para dar palestras, para dar entrevistas em programas de televisão, palestras em eventos sobre educação, sobre pessoas que se sobressaíam na comunidade em que vivem, sobre o uso da internet para tentar exigir seus direitos, né, enquanto cidadã. Então, várias vezes até para
para o Rio de Janeiro, para São Paulo, ela foi várias vezes e ela gostava muito, achou muito bonita a cidade de São Paulo, gostava de ir para lá. Foi para o Rio Grande do Sul, para Bahia, Pernambuco, para tudo que é cidade ela foi, sempre acompanhada da mãe ou do pai, ou dos dois. Ela foi inclusive indicada para o prêmio de uma das 10 pessoas de maior destaque no Brasil em 2012 ou 2013, como foi o tempo que ela escreveu aqui. No mais final de 2013, ela já começou a escrever esse livro, que então foi publicado em 2014. Deixa eu só ver, deve ser a primeira edição ainda, mas eu acredito que esse livro vai ter outras edições mais para frente, porque é um livro que nos orienta, nos faz refletir profundamente que a gente deve exigir, sim, os nossos direitos, e se a gente estiver realmente dentro da nossa razão, dentro da tudo conforme a lei, exigir sim, sem medo de represálias, porque vai ter gente que vai nos apoiar sim. Depois de um certo tempo também foi inclusive criada uma ONG, a ONG Isadora Farber, que justamente auxilia quem a procurar para como exigir seus direitos, simplesmente. Então foi fundada uma ONG em Santa Catarina com o nome dela com esse objetivo. O diário de classe dela eu acessei pelo Facebook, realmente tem muitas postagens, porque ela praticamente diariamente ela publicava alguma coisa, de bom ou de ruim. Ela jamais deixou de colocar as coisas boas que aconteciam na escola, elogiando professores que eram sérios, que tinham compromisso, alertando também os colegas que quando as coisas estivessem reformadas, que todo mundo era responsável para mantê-las em bom estado. Então, se reformavam as portas, por exemplo, as maçanetas das portas, então que todo mundo ajudasse a conservar. A merenda, quando era bem feita, ela sempre elogiava também, porque ela está certa nisso. Tem que ver tudo. Se for para manter um diário de classe, falar sobre o dia a dia de uma escola, então tem que falar também das coisas boas, por que não? Ela sempre foi uma boa aluna, dedicada, não costumava faltar. Então ela também queria, no tempo que ela estava na escola, aprender, porque afinal era para isso que ela tinha ido lá. Uma coisa que ela criticou mesmo muito, né, foi justamente quando os professores faltavam, não tinha ninguém qualificado para dar aquela aula, então aquele tempo do professor faltou era realmente perdido. Teve uma vez em que eles assistiam a um filme, então uma parte foi assistida no mês de abril, depois a outra em junho, no mesmo filme, a continuação, porque não terminou o filme em abril, em junho e a última parte em agosto. E depois foi exigido um trabalho, mas que tipo de trabalho você vai fazer de um filme que você assistiu em 3 partes tão distantes uma da outra? Então fica uma coisa complicada de fato, né? E assim, essa diretora, inclusive, ela abriu processo contra a Isadora, dizendo que ela estava dificultando o trabalho da diretora, da escola de modo geral. E na verdade não era bem isso. Pelo que eu li aqui, ela queria simplesmente que os seus direitos fossem respeitados. Ela estava exigindo seus direitos, como ela cumpriu seus deveres. Então, é uma lição de cidadania esse livro. Recomendo bastante. Um livro escrito em 2014, então é um livro bem recente. E recomendo. É isso.